Pé na Areia Podcast, invadindo sua praia. Eu sou Robson de Castro e esta é uma edição gravada. E eu peço a você que está aqui acompanhando nosso conteúdo no YouTube, se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Afinal, hoje estamos aqui recebendo um especialista em contabilidade, Salim Issa Salomão, da Contabilidade Vera Cruz, para bater um papo com a gente aqui sobre a história da Contabilidade Vera Cruz, a própria história do Salim e toda essa loucura que é viver no Brasil, porque tem muitos problemas que afetam a contabilidade das empresas e é essencial ter um especialista para tratar de todos esses detalhezinhos para evitar ser pego pelo leão, né? Salim, muito feliz em receber você aqui. Obrigado, Robson. Eu estou feliz também de estar participando do seu podcast. Muito obrigado pelo convite. Me senti muito honrado. E você tem toda a razão. O Brasil é um manicômio fiscal mesmo. O empreendedor brasileiro é um herói. E ele precisa de um contador do lado dele para que ele possa, de alguma forma, se dedicar ao seu empreendimento e deixar as questões tributárias, fiscais, previdenciárias, para que o contador cuide delas, né? Eu vim para Mongaguá em 1977, né? Em junho de 77. A gente veio passar umas férias de junho e minha mãe gostou tanto da cidade que acabou convencendo meu pai a ficar por aqui mesmo, né? Que ela queria ficar por aqui. Meu pai ficaria em São Paulo porque ele tinha os negócios dele lá. No começo foi difícil, Mongaguá era uma cidade que eu não conhecia, né? E eu estava acostumado com São Paulo. Mas depois eu fui me adaptando e hoje posso dizer que eu sou mongaguaense de corpo e alma, né? Essa cidade me trouxe meus filhos, né? Elian e Yasmin. Em 79... em 78 eu fui trabalhar com o Gentil, né, numa loja de discos, fitas e jornais e revistas. O jovem hoje em dia nem imagina. Nem imagino que seja isso, né? Disco de vinil, fita cassete. Era uma loja ali na esquina da Praça Frederico Platzek. E foi muito legal. E lá eu conheci a dona Nilza, esposa do Bartanha. E logo em seguida, assim, eu trabalhei uns 8 meses lá na loja do Gentil. Depois de uns 8 meses, a dona Nilza me convidou para trabalhar na contabilidade do marido dela, Antônio Bartanha. Então eu trabalho com contabilidade, Robson, desde 1979. Bastante tempo, né? Bastante tempo, Aí trabalhei 1 ano e pouquinho na contabilidade do Bartanha, do doutor Antônio Bartanha. E eu tenho história, viu? Aí um dia bate na minha casa uma figura conhecida na época que se chamava Germano Mota. Ele era o comunicador da prefeitura de Mongaguá. E ele foi me convidar... Foi na época do Cassimiro? Do Cassimiro, isso. Cassimiro, né? E ele foi me convidar para que eu fosse para a prefeitura. Olha só, né? Que mundo pequeno, né? Mundo pequeno, né? Aí eu saí da contabilidade do Dr. Antônio Bartanha e fui para a prefeitura, onde eu fiquei até 1989. Caramba, muito tempo. Muito tempo, até 89. Aí em 89, eu decidi ir para contabilidade, mas contabilidade privada, né? Como eu não tinha experiência nenhuma... Você estava na pública, né? Eu estava na pública, minha experiência é toda na área pública. Eu fui fazer um estágio num escritório de São Paulo, ali na região do Jabaquara, onde eu trabalhei com um Titoto, um contador lá da região do Jabaquara. Eu fiquei 1 ano lá só para aprender e aprendi tudo, né, sobre contabilidade empresarial. E aí eu voltei para Mongaguá e junto com mais 2 amigos fundamos a Contabilidade Vera Cruz em junho de 91. Então já tem 32 anos. 32 anos, é uma história enorme, né? Salim, isso que pra gente pontuar já, que eu acho legal explicar isso, porque tem muita gente que não tem essa noção da importância do contador, a história das empresas de contabilidade, não só de Mongaguá, Não, de da Baixada Santista do modo geral, mas
eu queria que você me explicasse qual é a principal diferença da contabilidade pública, do dinheiro do povo, né? Vamos falar o português claro, da empresarial. Porque existe uma diferença bem grande, né? A diferença se dá mais nos registros, né? A contabilidade pública, assim como as outras entidades de fins sociais, ela trabalha com orçamentos, né? Então, a contabilidade, ela faz o planejamento orçamentário, ela prepara todo o orçamento para que o gestor público possa, com aquele orçamento, investir nas áreas sociais, esporte, segurança. Então, a gente faz um orçamento para que dentro desse orçamento o gestor possa fazer a sua gestão. Na contabilidade privada, não existe esse planejamento orçamentário, né? O gestor trabalha mais com o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa diário dele é que vai dar condições dele investir aqui, comprar mais ali, ele vai saber o que ele precisa. Então, e também tem outra coisa, a contabilidade pública é muito mais especializada, vamos dizer assim, porque quando você faz contabilidade pública, você tem que fazer 4 balanços para demonstrar toda a situação financeira, econômica, social do município, né? Você tem auditorias todo ano, né? Todo ano a prefeitura, a câmara, recebem auditores que vão fiscalizar as contas dos seus gestores, né? Se elas estão de acordo com a legislação, se os recursos foram bem aplicados, né? E a contabilidade privada e as empresas, elas possuem fiscalização. Só que essa fiscalização hoje em dia, antigamente não, antigamente realmente o fiscal ia até a empresa, pedir os documentos fiscais, os livros fiscais. Hoje em dia não, hoje em dia essa fiscalização é feita toda online, né? As empresas recebem as notificações por um portal e através desse portal é que ela responde aquelas notificações. Então a contabilidade pública realmente é uma área que você precisa se especializar muito para poder atuar, muito mesmo, de verdade, e sem contar que ela é bastante desgastante, né? Porque você está mexendo com um dinheiro, é um dinheiro público, e você tem que saber muito bem administrar esses recursos para que esses recursos não sejam aplicados de forma errada. Na contabilidade privada, nós contadores é que orientamos os gestores, né? A gente dá a orientação para da melhor forma ele administrar seus recursos, né? E aí ele que toma as decisões. Mas nesse sentido, no modo geral, tanto na pública quanto na privada, existe uma responsabilidade enorme do contador, né? Muita, muita responsabilidade, né? A gente costuma dizer, né? Você já deve ter visto isso, Robson. E a contabilidade é o coração, né, da empresa, né? Isso aí é um ditado bastante popular e é verdade mesmo, né? É ele que bombeia, né, o sangue, ele que faz com que a empresa realmente vá bem das pernas ou vá mal das pernas, né? Por exemplo, se um gestor não escutar seu contador, não der ouvidos para o seu contador, provavelmente ele vai cometer falhas, ele vai administrar mal e ele pode correr bastante riscos, né? Bastante risco assim, por exemplo, o gestor público, ele pode ter suas contas rejeitadas, ele pode de alguma forma aplicar mal o recurso, né? E o gestor privado pode pagar imposto demais, pode pagar multas, né? Pode deixar de cumprir com algumas obrigações. Então a contabilidade é essencial para a área, para a humanidade, vamos dizer assim, né? E eu só queria te perguntar um detalhe que você citou, tanto no público quanto no privado, e também a Receita Federal ou outros órgãos de fiscalização, eles ficam muito antenados nisso, né? De fluxo, tanto, por exemplo, no público, que a gente já trabalhou junto e tal. Isso é verdade. Existe um detalhe muito técnico de que qualquer
coisa muito errada ali, ou alguma coisa meio fora da rotina, pode gerar uma investigação e até atuação, né? E Exatamente. também no No privado, privado também, né? isso, no privado também. O que acontece? Hoje em dia, em função de toda a tecnologia, as informações são quase assim Tempo real, em né? tempo real, né? Tanto é que hoje em dia existe o portal da transparência, né? A população, né? Os munícipes podem a qualquer momento entrar no portal da transparência e ver lá onde está indo, onde está gastando o dinheiro da merenda, para quem foi, quem recebeu, quem não recebeu, quanto a prefeitura tem para pagar. Então, hoje o município tem condições de, em tempo real, saber como que o gestor, o administrador público está gerindo os recursos. E na privada também. A gente passa quase o mês inteiro, Robson, transmitindo informações para o fisco. Para quê? Para que ele possa fazer cruzamentos em tempo real e pegar possíveis falhas. Por exemplo, hoje em dia, muita gente às vezes cai na malha fina e não se atentou a pequenos detalhes, né? Por exemplo, declarou lá uma despesa médica, só que não pegou o recibo devido, né? E o que aconteceu? Se ela não pegou o recibo, ela vai ter que depois lá na frente provar que ela teve que pagou aquela despesa médica. Por quê? Mas porque esse cruzamento foi feito e a pessoa com quem ela praticou essa despesa também não comunicou ao fisco, porque não emitiu o recibo, não comunicou ao fisco que recebeu aquele dinheiro. Então esse cruzamento, aí a pessoa fica na malha fina, demora para receber a restituição, tem que dar explicações, é um desgaste bastante grande. Então essas informações hoje realmente são em tempos reais. Eu tive há uns 2, 3 anos numa conferência da Receita Federal, com o delegado aqui da Receita Federal, ele reuniu-se com os contadores. Naquela época eles haviam comprado um supercomputador. E aí o delegado chamou aquele supercomputador de Tiranossauro. Vai morder todo mundo. Não, o que é esse tirano? Segundo ele, né? Eu não tinha esse conhecimento na época, mas por que a Receita Federal apelidou esse supercomputador de Tiranossauro Rex, alguma coisa assim? Porque, segundo as pesquisas, esse foi o maior predador da Terra. Sim. Então ele falou que aquele supercomputador, ele processava, olha só, Robson, é um negócio maluco, ele processava 10 milhões de informações por segundo. Absurdo, né? É muita É coisa. muita coisa, você imagina. Então, assim, aquele computador tá ali processando. A hora que ele vê algum deslize, alguma falhinha, ele pum, aí ele chama aquela atenção naquele CNPJ, naquele CPF, aí vai para a mesa do fiscal e aí o fiscal gera essa notificação para que a empresa ou a pessoa física dê as suas explicações sobre aquela possível falha. Nossa, É muita coisa, né? é muita coisa. É muita E coisa. assim, Salinho, fazer uma pergunta, que eu acho que talvez você tenha essa informação. Tomara. Atualmente, a Receita Federal está modernizando todos os sistemas, né? Todo o Para sistema. tentar pegar todo mundo, né? Não, isso é como eu falo, a cada vez aprimora mais os cruzamentos de informação, né? É como eu falei, um escritório de contabilidade hoje passa praticamente os 22 dias úteis trabalhando para passar informações. É social, é DCTF, é tanta sopa de letrinhas, EFD, é um monte de informações que a gente tem que passar. E com prazo e com data. E quando não é passado, gera multa e gera ocorrências para a empresa ou para a pessoa física. Então, assim, sem contar, né, que você colocou bem, esse manicômio fiscal, que você tem toda a razão. Todo dia tem uma nova legislação, ou de ICMS, ou de IPI, ou uma norma de um novo documento que tem que ser entregue. Todo dia tem. Então, mas isso eu acho que gera uma desconfiança da população, né? Assim, vamos falar português claro, né? Talvez você não, eu posso falar, mas talvez você não por ser contador. Mas a sonegação de impostos no Brasil é altíssima, porque não tem como a população de baixa renda,
ela se enquadrar nos sistemas, né? Porque, vamos pegar um exemplo, quem está vamos falar português, comunidade, na favela e tal, ele paga o imposto, que aí hoje em dia está se falando tanto nessa reforma fiscal tal, que tá projeto, tudo, mas a gente já paga imposto no consumo. Isso, E aí estão falando, não, que a gente vai ter um novo imposto no consumo, mas a gente já paga no consumo. Já paga. Então, uma coisa que eu sempre falo aqui, eu acho que existe um problema no Brasil entre o mundo que é divulgado na mídia ou na internet e o mundo real, né? Então a gente paga muito imposto no consumo. E aí estão falando, não, a gente vai pagar imposto no consumo com a nova reforma fiscal. Não, a gente já paga, né? Então o pessoal às vezes tem que se atentar nisso, né? E também a população de um certo modo tem uma certa, não acredita no governo pelos escândalos de desvio de recursos, né? Que é chato isso. Você tem toda a razão, ó. É isso mesmo. Nós consumidores, né? Eu, além de contador, empresário e tal, eu sou um consumidor e a gente paga imposto. Toda vez que você vai num estabelecimento e você compra o seu produto de limpeza, comida, alimentação, enfim, você está pagando imposto, sim, né? Existe uma lei e ela é praticada que, se você olhar na notinha lá, o imposto é destacado, né? Que é alto pra caramba. Que é alto pra caramba. Então, se você for lá olhar ali, roupa é um absurdo o imposto. Você né? vai cair pra trás se você olhar se você tudo. olhar o imposto da roupa, você vai, né? Vai falar, meu Deus do céu, né? Então você tem toda a razão. E a população, às vezes não é ciente disso, né? E por que a população tem esse, né, como você falou, esse perfil de deixar para lá, sonegar? Porque ela sabe que ela paga os impostos, mas esses recursos não são bem aplicados, né? Não são, na maioria das vezes, não são bem aplicados, né? Então ela quer o quê? Ela quer que esses recursos sejam aplicados na malha viária, na segurança, na educação, na saúde, né? E aí ela não vê isso, ela vê rua esburacada, vê mato crescendo, né? Vai num estabelecimento de saúde, falta o remédio, e aí ela desanima mesmo, né? Ela desanima. Então, é por isso que você falou em perfil sonegador, né? É que a pessoa às vezes nem pede o documento fiscal, né? Não tá nem aí. Então, por exemplo, quando ela não pede o documento fiscal, né? Com certeza quem vendeu para ela não vai pagar imposto sobre aquilo. E o próprio mecanismo, até te perguntar isso, o próprio mecanismo que existe no Brasil, ele é falho, de certo modo. E, obviamente, que você falou, tem os supercomputadores da Receita Federal, que cruza dado o tempo todo e tal, mas o brasileiro é criativo e dá o jeitinho de dar o cambal, né? Só que nem agora, mas levando pelo lado mais sério da coisa, existe o risco de uma hora a corda ser puxada, né? Que o governo não perde, não né? Não perde. É por isso que o símbolo da Receita Federal é leão, né? Para nossa atualidade, o leão é o maior predador que existe, né? Então, por isso que o símbolo da Receita Federal é aquele leão lá que tem a boca grande e tal. Porque, infelizmente, é bem isso, Robson. Às vezes, você arrisca e se dá bem, né? Mas se você arriscar e num momento você se der mal, o prejuízo vai ser muito grande. Porque as penalidades do fisco são... Às vezes a penalidade chega a 150% daquele valor que você teria que recolher. 150%, você imagina isso? Mais a taxa de juros, mais não sei o que, mais não sei o que lá. Então, a pessoa às vezes fez uma economia aqui, uma economia ali, mas a hora que, se porventura ela estiver praticando algum ato que não esteja contemplado na legislação, se porventura ela tenha feito isso, ela pode se dar muito mal. O que eu vejo, Salim, é que é muito comum no Brasil. Um exemplo, uma empresa está cometendo alguma coisa errada de sonegação. O governo vai dando corda, e vai dando corda, e vai dando corda, vai dando corda, até virar um montante
que vai destruir o negócio da pessoa. Isso é verdade. E aí o governo vai lá e intervém. Exatamente. Que geralmente às vezes acontece, até de vez em quando tô rodando por aí de carro e tal, aí vê aquelas viaturas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, ou da Receita Federal, que é federal mesmo, do governo federal. E pode ter certeza, se aquela viatura tá na rua é que ela tá indo atrás de alguém, né? Tá indo atrás de alguém e provavelmente esse alguém vai se dar muito mal. É como você falou, às vezes é para acabar com o negócio mesmo, entendeu? Não só com o negócio, como a vida pessoal da pessoa. Porque existe uma coisa assim, ó, quando você é inadimplente. Você não tá cometendo crime nenhum. Você tá devendo, você fez as suas declarações, você pôs lá os seus documentos e você ficou inadimplente, você está devendo. O fisco sabe que você deve X. Agora, quando você sonega, é pior, né? É pior, é crime. Então já vai para a área criminal. Né? Então, aí, além de tudo, você vai responder criminalmente. Isso é muito ruim, né? Porque é um desgaste muito grande. Eu, graças a Deus, até hoje, não tive nenhum cliente, nenhum conhecido nessa situação. Né? Mas a gente tem notícias, né, de outros colegas porque assim, o contador vai sofrer junto. Pode ter certeza que o contador vai sofrer junto, vai sofrer pelo seu cliente, né? E vai sofrer porque você cria um vínculo com o seu cliente. É uma parceria que vai se construindo aos anos. E aí, claro que você não quer ver o seu cliente naquela situação. Sim. Né? E você, de alguma forma, vai tentar ajudar, vai tentar mostrar que aquilo foi um ato falho, não foi feito de caso pensado, né? Mas, assim, você vai sofrer junto. Mas, assim, quem vai sofrer mesmo vai ser aquela pessoa que está naquela situação. Porque aí, quando vira uma coisa que vai para o crime, aí Ministério Público, aí a coisa fica meio intranquila para a pessoa, né? A pessoa não vai dormir, a família, vai sofrer todo mundo. Então, assim, vamos procurar de alguma forma, né? Cumprir com toda a legislação que está aí. É difícil, mas assim, procure escutar seu contador, procura de vez em quando ligar para ele, saber como é que vai a saúde financeira da sua empresa, se ele tem alguma dica, se ele mesmo está gerindo bem, se ele está mandando a documentação certa para a contabilidade fazer seus registros. Procura ter esse diálogo com o contador, porque o contador é a pessoa mais indicada para ajudar o empresário. Né? Porque o que eu vejo, Salim, tanto no público como no privado. Né? O prefeito ligar para a contabilidade e falar, como é que está aí a dotação da educação, tô aplicando os recursos direitinho, a contabilidade, apesar que eu acho que isso a contabilidade faz já, né? Deve ter os relatórios já disponíveis para o gestor. Até porque eu acho que o grande problema hoje em dia é que as pessoas não percebem que o contador como você falou, é o coração da coisa. Para você saber onde está entrando e onde está indo o dinheiro. Isso mesmo. Mas não está gastando, onde está exatamente. Porque o grande problema que o pessoal não percebe no Brasil é que existe milhões de obrigações, né? Milhões. Detalhezinho. Um exemplo, o cara vai abrir Vou pegar um exemplo, um comércio muito comum aqui na Baixada Santista. Adega. Vou abrir uma adega. Tá proliferando atualmente, né? Tá bombando. Proliferando. Só que existe coisa de vigilância sanitária que tem que ser obedecida. Com certeza, armazenamento. Isso, o risco de produto falsificado. Bombeiro, exatamente. Bombeiro, né? Bombeiro, exatamente. Então eu queria que você comentasse algum... Tem que ter saída, tem que ter tudo, tem que ser assim, existe, além da toda a legislação tributária, fiscal, você tem razão, existem essas outras normas no município. Né? Que a vigilância sanitária. E isso a contabilidade ajuda também. Ajuda também, exatamente, ajuda também. A gente já direciona, fala, você vai abrir sua empresa, só que para sua empresa ela tem que ter a licença do bombeiro, ela tem que ter o alvará da vigilância sanitária. E a gente ajuda sim, e a gente orienta bastante nesse sentido, porque, como você falou, e principalmente a adega mesmo, né, como você falou, compra produtos de procedência, né? Porque o seu cliente também pode, de repente, comprar um produto e você não sabia que era falsificado, ele também não, e
aconteceu alguma situação de saúde, ele passar mal, e aí pode piorar, né? Porque aí a vigilância sanitária vai lá, vai pedir a nota fiscal daquele produto, a fiscalização vai lá, vai querer saber a procedência, É que né? eles fazem uma devassa, né? Eles fazem uma devassa. É a hora que, assim, tudo tá tranquilo, né? Mas uma hora ou outra que acontece uma mosca ali no macarrão de alguém, aí a coisa fica ruim, né? Embora muitas vezes, né, Robson, a gente vê o poder público às vezes toma atitudes depois da coisa feita, né? Como a gente viu ali naquele acidente que pegou fogo no clube lá em Santa Catarina, né? Ah, sim, sim. Né? Você viu ali, não tinha alvará de bombeiro, não tinha saída de emergência, não tinha um monte de coisa, né? Por quê? Por que a prefeitura não foi lá e fiscalizou? É porque a prefeitura não foi lá e falou, ó, aqui tem que ser desse jeito, tem que ter a setinha na saída de emergência, extintor para isso, extintor para aquilo, né? Infelizmente, depois que morreram mais de não sei quantas pessoas, aí sabe que depois daquilo, várias cidades começaram a tomar conta do seu quintal, né? Porque até então era muito mesmo jogado, né? Existia exigência, mas de alguma forma fazia vistas grossas, ou às vezes até não tinha pessoas, né? Às vezes acontece isso, né, Robson? As prefeituras não têm pessoal para poder Gente, atender a né? demanda, É gente, né? né? Falta gente Falta pra gente para atender a fiscalizar demanda. Isso tudo, né? acontece às vezes, né? Mas uma coisa que eu vejo, assim, até pegando esse ponto que você citou, eu acho que o grande problema que a gente vê no Brasil, para mim uma coisa que eu achei, até porque eu estudei gestão pública, é tecnologia. Seja uma prefeitura pequena, média, grande, se ela não investir em tecnologia, em meios de criar rotinas digitais para facilitar a vida do empresário, até para aliviar o trabalhador também que faz fiscalização, a gente não vai chegar a lugar nenhum, Você tem toda a razão. né? Porque a gente vive no mundo tecnológico, então você tem que facilitar um monte de processo para sobrar tempo para outras coisas. E assim, aí eu queria até perguntar para você nesse sentido. E vamos pegar um exemplo de prefeituras, né? Que você trabalha no poder público. Se tivesse mais ferramentas, seja digitais, e mais fator humano, fiscalização, orientação, que existe dois processos, eu acredito. Você me corrija se eu estiver errado. Uma coisa é o fiscal chegar lá orientar, ó, você está uma situação inadequada, você tem um prazo de tantos dias para regularizar. Consulte teu contador ou outra área que possa te ajudar nessa orientação. Isso ia refletir na arrecadação do município, né? Com certeza. Então, a gente trabalhou junto na prefeitura na gestão do prefeito Paulinho, né? E você sabe que uma das primeiras coisas, assim, que a gente tomou lá na prefeitura foi investir na tecnologia. A gente implantou o ISS eletrônico, que até 2008 não tinha. O ISS era feito, não tinha fiscal, isso tinha muita papelada, isso aí dava muita margem à evasão, né? Aí a gente investiu no ISS eletrônico, melhorou muito a arrecadação do ISS, melhorou demais, né? E você tem toda a razão. As prefeituras, não só as prefeituras, mas o empresário também tem que investir em ferramentas, né? Ferramentas de controle, de gestão, para que ele também saiba como que está indo ele mesmo, né? Para ele mesmo, para o entendimento dele. E, por exemplo, a prefeitura de Praia Grande investe bastante em tecnologia. A página da prefeitura de Praia Grande, você obtém vários recursos sem precisar se dirigir até o balcão da prefeitura. Você consegue várias coisas assim. A prefeitura de Mongaguá também. Hoje você consegue tirar uma segunda via, um imposto atrasado na página. Isso é muito importante mesmo. Mas é como você falou, é preciso que tenha ferramentas para que nós aqui dessa ponta possamos utilizá-las bem, né, para ajudar a prefeitura na arrecadação. Quanto mais empresas se abrem no município, né, quanto mais CNPJs se abrem no município, mais o município vai participar das arrecadações do bolo federal e do bolo estadual, né? Seja no ICMS, seja no Fundo de Participação dos Municípios. Então, assim, para o município
É bom que as empresas se regularizem. É bom que o fiscal, por exemplo, como você falou, a pessoa abriu a sua empresinha lá, está tentando ver se ela vai funcionar ou não. Aí o fiscal passa lá e fala, olha, vou te dar 15 dias para você passar na prefeitura, regularizar tudo, procura um contador, procura os órgãos para que você possa se regularizar. Aquela pessoa, quando ela se regularizar, o município vai estar ganhando, vai estar participando, vai ter maior participação na fatia do ICMS e na fatia do fundo de participação dos municípios. É muito importante mesmo isso. Então, mas às vezes eu acho que uma crítica ampla e geral, às vezes falta uma campanha de comunicação, né, para incentivar ao cara se regularizar, se manter bonitinho, organizado, ou até o MEI também, que é uma categoria que impacta na economia local e tal. Deveria ter mais campanhas de divulgação. Robson, você tem toda a razão. Ó. Uma das ferramentas mais importantes no mundo atual, o Chacrinha já disse isso lá atrás, né? Quem não comunica se trombica. Mas a comunicação é essencial. É essencial. Então, assim, é preciso que a prefeitura, os órgãos, todos eles se comuniquem com o cidadão, né? Mostrem para o cidadão que ele tem aquele direito, que ele tem aquela obrigação, né? Que eu tenho certeza que o cidadão vai entender e vai cumprir. É exatamente a ferramenta principal hoje em dia é a comunicação. É como a gente lá no escritório, né? Se a gente não nos comunicar claramente com os nossos clientes, a gente também, eles vão ficar à deriva e a gente também. Eles vão ficar sem saber o que fazer e a gente vai ficar sem saber como ajudá-los. Então a comunicação é essencial, você tem toda a razão. Comunicação diária, comunicação em tempo real, para que o cidadão possa tomar conhecimento de tudo aquilo que ele precisa, que ele deve, que ele tem de obrigação e que ele tem de direito no município. Eu acho uma coisa até que falando da política, mas tem uma parte técnica, né, da política. Na última eleição eu trabalhei na produção de um plano de governo, tudo, o candidato Rodrigo Casabranca e tal, e uma das propostas que eu acho que é essencial para a economia, e assim, eu converso com todo mundo, não tenho, a gente é técnico, não a é gente técnico, trabalha a para gente todo é mundo. profissional, né? Mas uma coisa que eu acho essencial, que deveria ter em toda a prefeitura, é um banco de compras do comércio local. Exemplo. O Departamento de Educação vai fazer um café para 300 professores ou a atividade escolar, sei lá. Quem é que ela vai contratar? Uma empresa grande de fora? Não, ela poderia ter um cadastro com quem faz panificação, café e por aí vai. Chamava essas empresas regularizadas, que aí entra o papel do contador, que é para apoiar essas empresas a se regularizarem. A prefeitura vai investir e ela vai arrecadar de volta. O dinheiro vai circular no próprio município. Né? Exatamente. Né? E esse dinheiro que é investido no comerciante, que vai fornecer esse produto, esse serviço à prefeitura, retorna através do imposto, das licenças e tal, e movimenta a economia. Vai pagar o contador, vai pagar quem fornece a matéria-prima. Então acho que eu não estou falando de Mongaguá, acho que falta, geral, né? falta esse retorno. Eu não sei, Robson, em janeiro agora de 2024 vai entrar em vigor uma nova lei de licitação. Eu ainda não tenho pleno conhecimento dela, né? É uma coisa que eu preciso adquirir ainda. Ela vem sendo adiada e parece que agora, em janeiro de 2024, ela vai começar a vigorar. Eu acho que dentro dessa lei de licitação, já prevê essa regulação para que os locais sejam... A palavra não seria essa, não consigo encontrar outra, né? Sejam favorecidos. Eu acho importante mesmo você investir no seu comerciante local. Porque eu acho assim, não sei se você concorda comigo, acho que a gente tem que esticar essa discussão. Que nem a gente trabalhando na prefeitura, existe o grande problema de qualquer prefeitura é compra de materiais. Que seja uniforme, que seja papelaria, que seja equipamento eletrônico. Porque depende do valor,
as empresas participantes da licitação entram com recurso, que vai esticando e vai demorando e vai empurrando, tal. Talvez, e aí obviamente tem que ser uma análise jurídica, né, e com os tribunais de contas, que também é um problema enorme, você lidou com isso, criar esse cadastro e tentar fortalecer cooperativas. Um exemplo, uma cooperativa de costureira poderia fazer os os uniformes. Né? Legal. Aí como a prefeitura pagaria isso? O voucher? Quem sabe? Quem sabe, né? Tem que se modernizar a administração pública, exatamente, né? É isso aí. Até porque esse. existe, na minha opinião, e me corrija se eu estiver equivocado, se existe um voucher contabilmente, que é a tua área, você é especialista nisso, é mais fácil de saber a origem, o destino, né, e a tramitação do recurso, né? Isso, com certeza, sem problema nenhum. E a modernidade, né? Então, assim, eu acho que caminha para isso mesmo, né? As prefeituras realmente demonstrarem interesse nos seus produtos locais mesmo. Uma cooperativa, ela é diferenciada, né? Ela envolve, pelo menos, no mínimo 15 pessoas, né? Daí para mais. Então, já fortalece a produção. Então, a gente tem que caminhar para essa modernidade mesmo, né? Que o município utilize os seus próprios recursos para que esses recursos voltem para ele. E só um detalhe que eu queria que você explicasse, uma associação, uma cooperativa precisa também ter contábil, né? Tem que ter assessoria contábil, né? Precisa sim. Precisa ter assessoria contábil porque ela vai ter obrigações fiscais, vai ter obrigações previdenciárias, vai ter obrigações tributárias, né? E só com a orientação de um contador, né, habilitado, é que ela vai conseguir cumprir com essas obrigações. Sem isso, ela vai ter problemas, né? Muitas associações chegam para a gente lá tentando se regularizar hoje porque existe aí uma demanda muito grande, não sei se você já ouviu falar, de emendas parlamentares. Sim, sim. Né? E algumas associações têm interesse em receber essas emendas, né? Só que elas não conseguem se habilitar, por quê? Porque pararam no tempo, acharam que só ficando ali se reunindo, arrecadando cestas básicas, fazendo uma festinha para as crianças. Uma informalidade, né? Na informalidade estariam fortalecidas. E aí, quando algum parlamentar se interessou por essa associação, seja na área esportiva, na área social, falou: eu tenho uma emenda que vocês podem comprar uma van, uma emenda para vocês arrumarem o campo de futebol de vocês. Só que elas não conseguiram se habilitar, por quê? Porque estavam com pendências perante os órgãos públicos. Né? Ou às vezes nem tem a documentação, né? Ou às vezes nem tem a documentação. Às vezes, sabe que pode algumas, o que acontece também, Robson? O estatuto é o que gere a associação. Né? E lá no estatuto tá que vai ter eleição de 4 em 4 anos, eleição da diretoria de 2 em 2 anos, enfim, o estatuto é que regulamenta a associação. Só que aí esqueceram de fazer as eleições. Aí a associação está há 10 anos de vida, com um primeiro presidente lá. E aí? Tinha que fazer eleição de 2 em 2 anos, não fez. E às vezes só consegue regularizar um alvará judicial. Né? Mostrar que foi uma falha formal, um descuido e tal. Aí o juiz vai lá e dá um alvará para a associação, para que a associação possa regularizar essa parte e eleger o seu novo comandante. Né? Porque senão ela fica com essa pendência também. Não, e tem um impacto. Tudo isso gera custo, né? Tudo isso gera custo, infelizmente. E a gente volta no começo do nosso papo. Tem que ter alguém para contabilizar isso. Contabilizar, né? Isso, exatamente. E Sarinho, você gosta de matemática, né? A verdade é essa, né? Já gostei mais, vou falar para você, né? Cansou um pouquinho, né? É que hoje em dia a gente usa ferramentas assim que facilitam o nosso dia a dia, né? De cálculos, né? Você sabe que uma das minhas habilidades ou especialidades, sei lá, eu sou perito também, né? Pertenço ao Conselho Nacional de Justiça, né? Tenho a certidão
da contabilidade, eu habilitado para fazer perícias, né? E eu me inscrevo nos fóruns para poder receber esse trabalho, né? E assim, eu sou perito desde o ano 2000, né? 2000, então faz bastante tempo. E antigamente, os cálculos eram uma coisa assim, cálculos judiciais eram feitos assim, muito difícil, né? Demorava bastante. Hoje em dia já existe um monte de ferramenta que facilitam nosso dia a dia, né? Então, nesse caso, a tecnologia veio para ajudar bastante. Mas por que você perguntou se eu gosto de matemática? Não vai falar para mim somar nada. Não, é porque o contador ele tem que lidar com os cálculos, tem que lidar, né? Sim, bastante cálculo. E como você falou, existem muitas regras, né? Muitas. Regras, legislações, tudo. Calculação de impostos, muitas. Porque eu tava ouvindo pra cá, tava ouvindo na Band, eles estavam comentando da reforma tributária. Existe um exemplo, que muita gente não se liga nisso. O sorvete tem uma tributação, paga um certo valor de tributo. A sobremesa láctea paga outra menor. Isso, exatamente. É por isso que um exemplo, o McDonald's, essas empresas, elas não vendem sorvete mais, elas vendem sobremesa. Isso. Para fugir do fisco. Muda a classificação, é isso mesmo, muda a classificação. Isso acontece muito nos cosméticos também. Ah, é? Nos cosméticos é a mesma coisa também. Então, é só pra... Às vezes uma regrinha ali de classificação já está em outra tributação. Mas aí eu acho que o governo ele cria tanto regra e ele é que perde. E principalmente no ICMS, sabe, o Robson? O Estado é um dos que mais publica legislação. Assim, é uma coisa maluca. O ICMS tem trocentas milhões de leis, assim, que é uma parafernália mesmo, é um manicômio mesmo. O ICMS do Estado de São Paulo é um pandemônio. Eu vou falar de orelhudo aqui. Um exemplo, o lápis normal é uma tributação. Se o lápis tiver a borrachinha na ponta... se for tipo 2, é outra tributação. Não, é um absurdo, né? Absurdo. Meu lápis de cor já é outra, e aí vai. E me tira uma dúvida aqui, eu não sei se você tem essa informação. Tomara. Como é que é lá fora, em outros países? É essa loucura? Assim, não é essa loucura, não. Né? Não é essa loucura, não. É bem mais simplificada. Né? Só que assim, por exemplo, outros países, né, eles fazem assim, entre aspas, eles têm uma carga progressiva na tributação. Então, assim, é como se fosse uma justiça social, né? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Infelizmente, no Brasil, essa justiça social não existe, né? Eu e você, Robson, a gente paga o mesmo tributo que o presidente do Banco Itaú. Você acha justo isso? Não, é totalmente errado, né? Totalmente errado. Não tem, né? Pô, não é possível, né, caramba? Ele tem muito mais condições de pagar tributos do que a gente. Mas a carga tributária dele é igual a minha, igual a sua, igual a do pequeno empresário. Enfim, né? Então, assim, só que nos outros países existe exatamente isso, né? Eu talvez tenha usado a palavra errada, mas eu vou continuar. É uma justiça social. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E tudo mais transparente mesmo. E lá tem mais controle. E tem mais controle. Por exemplo, você anda lá pelos States sem pagar pedágio nenhum. Você atravessa os Estados Unidos de ponta a ponta e não paga pedágio nenhum. Como é que é possível isso? E as estradas lá são maravilhosas. Porque eu acho que lá existe projeto, né? Agora estão querendo pôr pedágio aqui em Itanhaém. Sim. Imagina que isso vai impactar a nossa região. Opinião pessoal minha, eu li o projeto, tá vindo um novo projeto que eles fizeram adaptações no edital, tudo. Sinceramente, eu acho que vai ser positivo. Ah, é? Não, assim, porque assim, existe um plano de obras que vai ser feito, porque assim, a rodovia do estado, entendeu? E eles pegaram o Tarcísio, o governador é o cara que privatizou a SEDAI no Rio de Janeiro. A SEDAI, né? Lá do Sabesp do Rio de Janeiro. O cara vai privatizar um trechinho de rodovia aqui, 5 km de rodovia? O cara, e no Rio de Janeiro é muito mais complicada a situação.
No meu ponto de vista, que nem li o projeto, tem um monte de viaduto, que é uma briga antiga de Mongaguá, por exemplo. Tem viaduto em Itanhaém, tem viaduto em Peruíbe, viaduto lá no Vale, lá naquela... Quem vai lá pro sul do país passa por aquele... Passa por ele. Que é outro manicômio rodoviário ali. Na minha opinião, é vantagem. O que não é vantagem é a política não discutir a efetividade do projeto. Um exemplo, tá bom, vai cobrar, vai ser 10, 11 reais lá, vai ser por free flow lá, vai passar automático e tal, não sei o quê. Mas esses projetos vão realmente ser realizados? Esse que eu... Você fala em relação a projetos que vão trazer benefícios pra gente. O pedágio é a parte, o ônus. O ruim, e o bônus. E o bônus, entendeu? Eu li o projeto lá, que nem um exemplo, vai abrir todas as avenidas marginais e pelo que eu entendi do projeto... Que aí vai ter uma fuga, então. Vai ter a fuga. A pessoa não quer pagar pedágio, vai pela marginal. Legal. Só que qual que é o grande detalhe? Eu acho que a política tem que entrar nisso. Os políticos, vereador, deputado, tal. Da região, né? Da região. Legal. Quais são todas as contrapartidas? Quanto isso vai... que nem a Artesp me mandou a informação que é 840 milhões que vai entrar nos cofres das cidades, onde tiver as praças de pedágio. Praça não, free flow. Durante o período de vigência do contrato. Acho que é 30 anos, alguma coisa assim. 840 milhões vai para onde? Esse recurso. Aí entra no teu campo. Isso aí. Esse dinheiro público que entra de impostos e vai para onde? Vai para onde? Vai ser benefício em saúde, em educação? É isso que eu acho que a classe política tem que ser discutido, né? Tem que lutar. É como você falou, tem a parte ruim, que vai ser a cobrança, mas de repente essa cobrança vai reverter em benefícios para... Sim. Isso é o que a gente está falando desde, né? Vamos aplicar bem os recursos. Porque entra na parte da contábil da coisa. Entra. Um exemplo, quantos carros passam no trecho? Isso é contábil. Entra na alça da contabilidade. Como é que as prefeituras podem adequar as legislações municipais para atrair novos investidores? Isso é importantíssimo. Um exemplo, se vai abrir as marginais, obviamente Mongaguá já tem as marginais, male em boa condição, vamos dizer assim, mas que nem Itanhaém tem boa parte dos trechos que não é aberta as avenidas marginais. E aí, o que vai ser implantado nessas vias marginais? Poderia, um exemplo, aí vamos pegar na parte que a contabilidade de Vera Cruz pode atuar, né? Posto de gasolina, restaurante, comércio de uma modo geral, isso tudo envolve a contabilidade. Vai trazer tudo ganhos para o município. Área retroportuária, galpão ou pátio para container, para caminhões. Então isso é que eu acho que tem que ser discutido, porque a gente sabe que o governador ele tem esse perfil de privatizar as coisas. Então não adianta falar assim, não, eu sou prefeito, que nem, com todo respeito ao prefeito de Itanhaém, eu acho que ele está dando um tiro no pé. Ele está barrando o progresso do município dele, porque ele é praticamente o mais beneficiado, porque vai abrir pelo projeto. Vai abrir as marginais. Vai abrir as marginais. Vai vir recursos. Sim, porque... E outra, o pedágio vai gerar dinheiro para o município. O pedágio gira ISS. Então, e aí? Onde vai ser aplicado esse dinheiro? Indiretamente força o prefeito a se mexer. Sem contar que a hora que começar as obras também de pedágio, aquela empresa que estiver ali trabalhando vai pagar ISS para a prefeitura também. Então, acho que esse é o ponto. Então, assim, vai ter, assim, vai aumentar a arrecadação, né? É que a população que se sente incomodada, né? A população local que se sente incomodada. Não, mas Salim, pensa... Mas se tiver esse... tem como fugir do pedágio, acho que acabou a discussão. É que nem talvez você pode me tirar essa dúvida. Eu acho que você já apontou isso. Quando tem uma obra, tem arrecadação de ISS. Tem arrecadação de ISS. Um exemplo, que nem uma coisa que eu acho que você... Arrecadação de ISS, o retorno do imposto de renda, caso os trabalhadores paguem imposto de renda nos seus salários. Isso retorna para o município também. Fora o ICMS, um exemplo. Fora o ICMS das compras. Um exemplo. E se as compras forem feitas, por exemplo, nos nossos comércio local,
aí é melhor ainda, entendeu? Então, Se comprarem aqui nos nossos comerciantes que tem material de construção, é melhor ainda para o município também. por isso que eu acho que é Se necessário comprarem que se tenha cimento um aqui, projeto para exatamente. que as compras sejam feitas no município. Por exemplo, se o vidraceiro que vai colocar os vidros for do município, melhor para o município. Que Né? gera Se o tanto serralheiro, ICMS. exatamente. Eu acho assim, o grande detalhe nesse projeto, só pra gente amarrar aqui, eu falei, o tempo voa, O tempo voa, né? Caramba. já estamos quase uma hora aqui batendo papo, mas acho que nessa questão do pedágio, da concessão do trecho rodoviário aqui, dá para ser agora, novembro, agora já deve ser lançado o edital, e até dezembro acho que eles vão bater o martelo para privatizar esse trecho. Mas falta, o que você que mora há bastante tempo aqui, né, desde a década de 70 aqui, falta um corredor de ônibus, que nem o pessoal falando do VLT de Santos e tal. Não, acho que se tivesse um corredor de ônibus, ia arrecadar pelas empresas de ônibus que ia operar. É um corredor de ônibus igual tem no ABC, lá que eu já dei bastante por lá, e interliga toda a região lá. Ônibus arrecada posto para município, ISS. É combustível Que que abastece, posto. ICMS, Isso. pneus, peças. Isso, exatamente. Os trabalhadores. Gerando renda, exatamente. Gera renda e gera INSS. E gera imposto de renda, né? E previdência. Né? Aí fora o concreto, asfalto, tinta de demarcação, iluminação, tudo. Envolve toda a economia local, né? Toda a economia local, exatamente. Acho que esse é o ponto. Acho que aí o município essencialmente só vai crescer, né? Sim. E assim, é importante que cresça de forma ordenada, de forma consciente, mas vai crescer, com certeza. E Salim, vamos pra gente já indo pros... Finalmente. Não, que eu sei que você também tem uma agenda corrida durante o dia. Salim, hoje em dia, quais são os principais probleminhas que o empresário enfrenta e precisa da contabilidade? Um dos problemas que o empresário enfrenta, infelizmente, na nossa região, que a gente percebe lá, é a mão de obra. A gente tem muito empresários sempre estão reclamando para a gente que a mão de obra tá difícil de achar, né? Eu não sei porquê, né? Apesar que agora Falta qualificação. Falta qualificação. Embora parece que agora existe um programa aqui em Mongaguá que vai qualificar algumas pessoas para algumas áreas. Isso é muito importante mesmo, investir no jovem para que ele se qualifique para poder atender essa demanda, né? E, às vezes existe até o posto, a vaga do trabalho, né? Mas infelizmente o empresário não consegue gente para aquela vaga, né? Captar o cara certo. Infelizmente, né? Então essa é uma das maiores reclamações que a gente recebe lá no nosso escritório. E aí o empresário, quando ele tem uma mão de obra qualificada, ele faz de tudo para que ela continue com ele, né? E me tira uma dúvida, acho que muita gente quer saber, até gera um corte isso aqui depois, futuramente. Hoje em dia, a contratação é só CLT ou existe outros formatos? Existem outras formas de contratação. Com a reforma trabalhista existem outras formas. Por exemplo, aquele verde e amarela, que era da época do Bolsonaro, ainda existe. E explica como é que é. O trabalhador é intermitente, né? Que você contrata ele para tarefa específica, né? É que dentro dessas regras, sim, as regras existem, mas todas elas são feitas para que o trabalhador tenha direitos. Nenhuma delas foi feita para o trabalhador perder direito. Entendi. Né? Todas elas ainda continuam fazendo com que o trabalhador tenha direito. Alguns direitos talvez menores que aquele que é o CLT, que vai trabalhar 120 horas semanais, receber descanso remunerado, mas todos os outros trabalhadores, né, todos os outros trabalhadores também com a reforma trabalhista, eles também possuem direitos. Né? Eles possuem, por exemplo, quando você contrata um trabalhador pelo regime intermitente, você vai pagar para ele 13º, vai pagar férias, vai pagar fundo de garantia, vai pagar a previdência social, vai pagar o fundo de garantia. Então, assim, existem outras formas que
existe também a forma mais usual que tem sido atualmente, que é você contratar um PJ, né? Só que esse PJ também precisa tomar cuidado, né? Hoje em dia não, hoje em dia a legislação abriu, antigamente você poderia contratar PJ só para algumas questões. Hoje você pode contratar o PJ para qualquer questão. Só que você tem que tomar cuidado, e aí você precisa para que o contador te oriente, para que aquele PJ não seja uma contratação de um seletista disfarçado. É isso que eu ia te perguntar. E aí, o que você vai fazer? Você vai chamar seu contador e vai falar para ele o que eu preciso, eu quero contratar esse PJ. Mas o que eu preciso para que ele amanhã ou depois não me coloque na justiça? Aí o contador vai te orientar direitinho como que você tem que contratar ele para que lá na frente ele não seja considerado um CLT disfarçado. Porque o PJ, ele não cumpre horário. Não cumpre horário. Primeiro detalhe, né? O plano de trabalho é dele. Porque às vezes ele não tem hierarquia. Que tem empresário que às vezes vai, quem você falou, é seletista disfarçado. Então. Vou contratar um PJ, mas eu quero que o cara cumpra das 8 da manhã às 6 da tarde, 1 hora de almoço. Infelizmente ele vai estar cometendo esse equívoco, né? E lá na frente ele pode responder por isso. É por isso que ele tem que falar, eu vou contratar o PJ, mas eu quero contratar do jeito certinho. Aí o contador vai esclarecer, ele não pode ter hierarquia, você não pode determinar o horário de trabalho dele, ele é livre, as ferramentas de trabalho é dele. Então, assim, aí você vai demonstrar que você contratou um PJ mesmo. Agora, se ele tiver que cumprir horário, se ele tiver que responder hierarquicamente para alguém, aí... Dançou. Ali, uma questão pra gente amarrar esse... Eu quero até deixar o convite para que você volte aqui em breve para a gente continuar esse assunto, que é muito divertido. Muito obrigado. O empresário que quer um exemplo, o empresário busca o lucro e paga menos impostos. Menos impostos. Qual é hoje em dia a melhor forma de contratação? A CLT, tem a CLT e tem essas outras formas de contratação. Qual que ele paga menos? Menos imposto? Como eu falei, ele não vai pagar menos imposto. Se ele contratar o trabalhador intermitente para uma tarefa específica, ele vai pagar menos, porque ele vai pagar menos dias, menos horas, né? Assim. Mas é uma saída para ficar regular. É uma saída para ficar regular, tá? Agora, os custos do trabalhador no Brasil são altos, né? Não há dúvida. Né? Agora, infelizmente, está até aparecendo que vai ter que voltar a contribuição sindical. Existe aí, né? Depois a gente pode até conversar, isso está bravo, a gente pode até falar isso em outra oportunidade, porque inclusive os sindicatos estão querendo cobrar retroativamente, sabe? Um absurdo isso aí, né? Então tem que ajustar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, tem que ajustar, porque senão vai dar muita dor de cabeça para os empresários, para os contadores e para a justiça também. Porque vai ter muita demanda na justiça, muita contestação. Então o Supremo Tribunal tem que fazer aquela... isso aqui foi decidido, mas assim, desse jeitinho, né? Porque tem sindicato querendo cobrar os últimos 5 anos das empresas, do trabalhador, então tem que ajustar isso aí. Mas assim, o trabalhador custa mais caro para aquelas empresas que estão no regime tributário fora do Simples Nacional. Aí o trabalhador custa bastante caro, né? Entendi. Porque aí a empresa tem que pagar um percentual do salário dele para o INSS, tem mais outras obrigações. Agora, quando o trabalhador é contratado no regime simplificado de imposto, o patrão, entre aspas, vai ter o custo de pagar para ele só o fundo de garantia. Entendi. Entendeu? Porque o INSS é o trabalhador, é o que desconta do trabalhador, repassa para a Previdência. O fundo de garantia é o que o empresário vai pagar. Entendi. É importante a gente vai ter que esticar esse assunto. Vai ter que esticar isso. 1 hora não dá para falar sobre tudo isso. Mas ali, também para não esticar, a gente tá 1 hora de papo aqui. Tá muito gostoso esse bate-papo. Não, a gente vai esticar esse assunto, depois a gente vai até tentar criar uma agenda mais próxima, assim,
você vir comentar sobre Falar isso. sobre assuntos específicos, porque né? acho que tem De repente muitos você detalhes, né? você pode buscar no seu canal aí, amanhã, sei lá, nos comentários, né? Pode aparecer lá, pô, gostaria que falasse mais sobre a Previdência, gostaria mais que falasse sobre o ICMS, e a gente se prepara para falar, sim. Vamos sim, vamos organizar isso para a gente poder criar essa agenda de assuntos, porque acho que é importante, porque tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Não, isso é diário, isso é diário. Porque acho que o grande desafio no Brasil, além de empreender, é fugir da loucura que é todos esses detalhes técnicos, né? Que um contador tem total estrutura para atender, né? O que ajuda realmente, né? No meu caso, Robson, o que me ajuda bastante mesmo é que eu tenho uma equipe fabulosa, né? A minha equipe lá na contabilidade é uma equipe assim que me deixa muito tranquilo. A mim e aos meus clientes também, né? Eles são. Eu costumo falar, né? O que a gente tem que fazer de diferente aqui? Né? O que a gente tem que fazer de diferente é atender o cliente nas suas demandas, né? A gente está aqui para isso. Né? A gente pode, de repente, aparecer uma demanda que a gente não tem a solução naquela hora, né? Naquele exato momento, mas a gente tem que correr atrás da solução. E assim a gente vai. E essa equipe aí me dá muito suporte para isso. Muito mesmo. Aí, Salim, Contabilidade Veracruz no .com.br. Isso. Contabilidadeveracruz.com.br. Telefone de contato, lembra de cabeça? Eu lembro. O nosso WhatsApp é o DDD 13 99 143 98 92. A gente ainda tem o telefone fixo. Raridade hoje em dia. Raridade, né? Mas a gente tem, que é o 13 3448 5292. E nas redes sociais, redes sociais, Contabilidade de Veracruz. Underline no final, underline no Instagram. No Instagram. E procura lá no Facebook. E procura no Facebook também, exatamente. Salim, fico muito feliz de você ter vindo aqui bater um papo com a gente. Quero te deixar o convite para que você volte aqui em breve para a gente esticar outros assuntos, que acho que eu vou me aprofundar nesse. Que tem muita coisa para. Tem muita, né? Pra gente, até a própria reforma tributária, acho que é importante a gente muito importante pontuar alguns mesmo, detalhezinhos isso, que... Porque inclusive está para ser aprovado essa semana, né? No Senado, né? Está para ser aprovado essa semana. E até, e só para a gente pontuar esse último detalhe que você falou, da decisão do STF, né? Eu acho que vai, se for todo mundo ter que pagar o imposto sindical, seja empresa ou trabalhador, vai levar a quebradeira econômica de muita gente, né? Acho que sim, acho que tem que ter assim, vamos ver como é que vai ser a decisão, né? Eles decidiram que é constitucional, né? Tudo bem, é constitucional, mas como que se vai fazer isso na prática? Ninguém sabe. A gente tem que saber, senão realmente vai ser uma discussão interminável. E até tem um problema também contábil, né? Tem. Como os sindicatos vão justificar todo esse recurso que vai receber, né? Exatamente, né? Salim, muito obrigado, fico feliz. Tem alguma consideração final? Não, só agradecer também, Robson, foi um bate-papo muito gostoso. Tenho que dizer para você que eu estava nervoso, assim, mas você me deixou muito à vontade. Sempre o nosso bate-papo fluiu muito gostoso e estou aqui disposto a colaborar sempre. Me senti muito honrado pelo convite. Honrado mesmo. Fico feliz. Muito obrigado. E em breve a gente vai voltar a fazer as edições ao vivo, né? Geralmente período noturno, 7, 8 horas da noite. E você vai estar aqui com certeza para... No ao vivo é mais legal, né? Porque tem as perguntas automáticas que vem lá do Legal, vai ser legal público, mesmo. Isso vai ser legal. Né? Então, Salim, muito obrigado, fico feliz. E sucesso lá pro pessoal da Contabilidade de Veracruz. E você que acompanhou o Penaria Podcast até este momento, deixe seu comentário pro Salim aqui, se tem dúvida sobre a parte contábil da tua empresa. Procura lá o Salim ali na esquina da Avenida São Paulo, com a Embaixador Pedro de Toledo, ali no predinho, é fácil acesso. E curta o conteúdo, compartilhe, se inscreva no canal e até uma próxima. Até mais.